caso é o seguinte, Wilson. Seu pai acha que você é viciado e trouxe você aqui pra fazer um tratamento. Amigo, isso é um mal entendido. Eu vou chamar meu pai pra esclarecer. Escuta, você fuma maconha? Não. Seu pai disse que você fuma. Disse que encontrou um cigarro de maconha no bolso da sua blusa. E aí? Até onde um pai pode prejudicar a vida do filho achando que está ajudando? Essa é a questão levantada por Bicho de Sete Cabeças, o longa de estreia de Laís Bodansky. O filme é baseado no livro Canto dos Malditos, de Austrégésilo Carrano, que conta a experiência real do autor ao ter sido internado pelo pai num manicômio. Esse filme foi feito a flor da pele o tempo inteiro. E eu tinha ali, era meu primeiro longa, quase que uma certa arrogância, eu posso dizer hoje, dá para falar, assim, que eu achava que naquele momento o cinema brasileiro ele era muito envernizado, sabe? E eu queria fazer um filme também para mostrar que era possível fazer um cinema de verdade, em que a gente tivesse a sensação que as coisas estavam acontecendo na sua frente, que aquilo não era encenado, pousado, né? E a gente filmou num manicômio de verdade, num pavilhão que não estava funcionando, que virou, de fato, um estúdio para a gente, mas aquelas paredes, a própria maca do eletrochoque, era uma maca de eletrochoque, tanto que tem umas marcas pretas de eletrochoque, né? Não foi a arte que fez aquilo, né? Já existia, né? A minha grande preocupação era não cair numa caricatura do que é loucura, né? Porque eu antes de conhecer, de fazer a pesquisa, eu tinha um imaginário que a loucura era justamente uma pessoa que sai gritando, se jogando na parede, pega uma faca e sai assim, né? Para mim era isso. E depois, com a pesquisa e conversando muito com o Sérgio Pena também, que foi preparador de elenco, que veio justamente, né, ele já fazia um trabalho artístico com pessoas com questões mentais, né? Eu entendi que a questão da loucura, ela não é para fora, ela é para dentro. E quando eu entrei pela primeira vez no manicômio, é muito forte como você caminhando num pátio e vendo os internos, como eles são silenciosos e como eles te olham. Parece que eles olham para você, eles olham na alma. Eu queria passar isso no filme. A sensação que eu tive de entrar num pátio pela primeira vez, eu queria que o espectador também tivesse essa impressão do que é entrar num pátio pela primeira vez, né? A pessoa que está sofrendo, ela é a pessoa frágil. A gente tem que esticar a mão para essa pessoa, tem que olhar para ela, ouvir, se relacionar com ela e não simplesmente esconder, fechar a porta, colocar atrás de um muro, né? E essa é a denúncia do filme, né? Assim, para você fazer um tratamento mental, você tem que tirar as pessoas dos hospitais e não colocar ela nos hospitais, né? Chega aí, pra cá, vem pra cá, ó. Aí, ó, chegou o Neto, meu amigo. Pra cá. Aí, Neto, tudo amigo meu também aqui, ó. Tudo amigo meu. Todos esses internos, muita gente pensa, e eu me orgulho disso, que eram internos de verdade. E não eram todos atores, conscientes daquilo que eles estavam fazendo, da forma como eles estavam fazendo. Então, os atores tiveram essa experiência, fizeram um workshop intenso, em que cada um descobriu a forma como queria manifestar a loucura da sua personagem, mesmo que não fosse uma personagem, porque não dava espaço para o filme para dar conta de todos eles, mas se fizesse um filme de cada um daqueles internos que estava ali naquele pátio, nesse hospital, teria um filme inteiro, porque cada um tinha a sua pequena história para contar. Cuidou tu? Cuidou, Neto? Aí eu, olha, vem pra cá cantar pra tu, viu? Ela deu áudio, não me disse nada, ela deu áudio. Deu sim, foi para de piar, só ia. Com o Rodrigo, a gente fez um trabalho que foi um gráfico do ator, do personagem, como se fosse uma pulsação dessa personagem, de ponta a ponta, né? Então, a gente fazendo esse gráfico, a gente percebia que nas internações era um momento assim que esse gráfico mais pulsava e que ele tinha picos, né? De raiva, de desejo, de tristeza, né? E a fuga ia parar lá em cima
E no gráfico, a cena seguinte, justamente do eletrochoque, mais alto ainda, né? Isso foi muito importante, porque enquanto a gente desenhava e discutia esse gráfico, a gente também já decidia o como a gente ia traduzir esse sentimento. Está no livro do Carrano. O desespero que é escutar a rodinha do carrinho do eletrochoque andando pelo corredor, né? E que ele sabia que naquele corredor era o corredor que se fazia o eletrochoque, mas ele nunca tinha entrado naquela sala. Então, eu queria fazer com que o espectador também tivesse curiosidade, já estivesse uma vez ali naquele corredor, sem entrar. Eu acho que, né, quando você não sabe o que acontece lá dentro, você só escuta, porque ele escuta, né, numa cena antes, ele escuta um outro eletrochoque de um outro interno, e você imaginar o que acontece ali é pior do que quando realmente acontece, né? Então, essa expectativa que o personagem tem, eu queria que o espectador tivesse também, porque era isso que o Carrano tinha vivido. O Bicho, ele é um filme todo câmera na mão, praticamente, né? E eu lembro que isso era uma escolha, né? Era proposital, eu queria fazer um filme com um tom de documentário, com a câmera que vai atrás do que está acontecendo, assim, como se fosse quase uma reportagem, né? Assim, então, ela vai olhar para aquilo que é mais urgente, ser visto e ser denunciado, né? Assim, ele tinha um filme que foi feito com essa atitude mesmo de fazer um filme de denúncia, né? E a câmera, ela tem essa expressão, essa atitude. E revendo agora, assim, eu vi como ela se movimenta, né? Porque na hora que você tem ele no corredor, sabendo que a qualquer momento vai ser a vez dele de tomar o eletrochoque, aguardando, ouvindo o carrinho chegar, e a câmera, ela pulsa no rosto dele. Isso não é uma câmera que bisbilhota, né? Ao contrário, é uma câmera que está tão nervosa quanto o personagem. Atenção. Um pouco da pesquisa que eu conversei com pessoas, e o próprio Carrano, né, o autor do livro e que viveu toda essa história, a maneira como ele descreve um eletrochoque é assim, né? Então, você fica totalmente zureta, né? Assim, você perde a memória, você não sabe onde você está, você fica tonto, você fica, né, a sensação do apagar e voltar, você perde noção do tempo, né? Se você observar uma cena de verdade de eletrochoque, não tem nenhum som. Mas na nossa cabeça, no nosso imaginário, tem, né? Assim, seria uma sirene. Então a gente colocou essa sirene, e essa sirene vai virando pam, pam. É como se a gente ampliasse o que está acontecendo ali dentro da cabeça do personagem. A história do filme não é só a história de um homem que foi internado de forma errada e passou por todos aqueles sofrimentos e tal. Esse filme, na verdade, conta a história da falta de diálogo dentro de uma família. Ser internado é uma consequência daquilo. Então, faltava deixar isso mais claro. Então, na hora que a gente tinha a cena do eletrochoque, a gente percebeu que se a gente desse a nota do pai, né, assim, que o filme começa com ele escrevendo uma carta para esse pai. E a solução foi pegar o estilo do filme, né, as fotos do Otton Bastos e, num efeito de truca, né, deformar aquelas fotos para ser a memória dele na hora do eletrochoque. E a tentativa de fuga ainda é mais curiosa, porque numa das primeiras versões do roteiro, que esse roteiro a gente escreveu, né, o roteiro é do Luiz Bolognese, e a gente chamou alguns jovens pichadores, parecidos com o nosso protagonista, para ler o roteiro e comentar. E aí foi muito rico, porque um dos garotos, ele adorou o roteiro, achou a história de ação, achou incrível, mas ele não entendia por quê que uma personagem que vivia tudo aquilo que estava vivendo dentro de um hospital aguentava aquilo de forma passiva. Por que ele não tentava fugir? Porque no roteiro não tinha fuga. E a gente, realmente, eu no lugar desse personagem, eu tentaria fugir também, né? E é legal porque ele se colocou no lugar do cara. A cena da fuga, numa primeira versão de roteiro, morava depois do eletrochoque. Só que aí na montagem
ficou mais claro pra gente que a cena do eletrochoque era um castigo pela tentativa de fuga. E não, eu tomei o eletrochoque e aí eu quero fugir. Eu quero fugir desde a hora que eu entrei aqui. Então não é um cara que tá olhando para todos os cantos. Não, ele de uma objetividade que só o desespero te dá. É agora, essa porta está aberta, e não foi programado, e eu tenho que aproveitar, essa é a minha única chance. É um pouco, acho que é assim que a gente sente na vida, assim, parece que todo o resto se apaga, tudo se silencia, e você só escuta o seu batimento cardíaco e respira fundo, quase que tampa a respiração e você, né, quer sumir, você quer ficar invisível, ele quer fugir dali, né, ele não pode ser visto. Então, assim, a câmera, o trabalho sonoro respeitou esse sentimento da personagem. Então, o som do refeitório, que tá uma bagunça, tá uma briga, faz um silêncio, silêncio. E aí só vem aquele ruído. E aí na fuga, aí a trilha se torna realmente trilha. E vai correndo aquela corrida que parece um pesadelo, né? Então as pernas não correspondem àquilo que você pede para elas fazerem, né? Eu quero correr, mas as pernas não correm, né? É um sentimento de pesadelo. E ele traduziu isso muito bem naquela corrida. Ali foi quase um cinema verdade mesmo, porque o Rodrigo, claro, ele sabia como ele tinha que correr, mas ele queria escapar de qualquer maneira. Para fazer essa fuga, o Rodrigo vinha correndo e a gente tinha uma picapezinha, um carrinho muito simples, a câmera no ombro do câmera, o Mauro Martins, e então a picape vinha assim na frente, o Rodrigo vinha aqui. Num certo momento, quando os enfermeiros conseguissem dar aquela laçada e segurar ele, o carro tinha que parar e o Mauro desce do carro com a câmera em movimento e daí caminha até o rosto dele, né? E quando os enfermeiros alcançam e dão aquela laçada, que a gente também estudou, a gente também fez um trabalho aí técnico de convidar enfermeiros, né? Eu tinha uma enfermeira específica que estava com a gente dizendo como é que é um comportamento de uma pessoa que toma esse tipo de medicamento, como é que ela corre, como é que ela se comporta, como é que o cara prende uma pessoa, né, com a camisa de força, o que ela faz. E é muito interessante que na hora que a gente rodou a cena, que eu vi os enfermeiros carregando o Rodrigo do jeito que dava, não era assim que a gente tinha programado, mas assim é que foi, porque assim é na vida, né? E eles carregam o Rodrigo, né? Um pega nas pernas, outro no braço, e aqui ele vai assim todo, né, largado. E naquela hora eu vi e falei, nossa, que coisa curiosa, assim, ele parece Jesus Cristo sendo carregado, né? Então, fiz pra tu. Dá não, tu. Até ele quer comer não, ele. Ele quer comer não, ele. Dá pra tu, Pisco, pra tu. Tô de pontinha dele, ó, dá logo comida pra ele, dá.
Ah, acaba aqui.